Para entendermos isso precisamos voltar no tempo por volta de 50.000 a 10.000 a.C., durante o Paleolítico Superior, quando o Homo sapiens ainda vivia em nomadismo, caçando, comendo e coletando. Até aqui não havia tempo nem condição para grandes abstrações, você corria atrás da sobrevivência e era só isso. O ponto de virada começa com o que a arqueologia chama de Revolução Neolítica a partir de aproximadamente 10.000 9.500 a.C., no Crescente Fértil. O homem se assenta. Desenvolve a agricultura. Cria animais para uso e consumo. Tudo isso facilitou brutalmente a vida, dando tempo para outras atividades, desenvolvimento de escrita, questionamentos filosóficos, hierarquia social. É aqui que o homem entra na era do animismo quando começa a se questionar sobre a própria natureza ao redor. Você precisava explicar por que não teve uma boa caçada, porque seu companheiro morreu do nada, porque o céu era azul, porque ao comer certas ervas você alucinava. A solução cognitiva mais imediata foi assumir que a natureza era viva e que algo a movia. Tudo tinha vida, tudo tinha agência, tudo era animado. Isso é o animismo em sua essência, espíritos como explicação do mundo. Com o tempo, a observação da natureza começou a criar padrões. Nem todos os animais podiam ser caçados livremente, leões, tigres, leopardos eram outra história bem diferente de coelhos, galinhas ou vacas. Se até aqui a natureza era animada e havia algo além da matéria, animais perigosos representavam a natureza em seu estado mais hostil, mais raivoso, mais incontrolável. É razoável dizer que talvez seja muito seguro afirmar que o primeiro proto-demônio nasceu junto com a primeira pergunta filosófica, o primeiro porquê diante de algo que matava ou destruía. Era a manifestação da natureza hostil, as guerras, a morte, a doença. A natureza não era apenas provedora, ela também destruía, e por isso ela precisava ser mapeada. Esses padrões foram reconhecidos como tatins na era do totemismo. A tribo da águia acreditava ter o poder e a visão da águia como símbolo protetor. O totem do leão representava força e domínio. O totem do bode trazia bênçãos para as lavouras. Nasce aqui um culto proto-xamânico, algo já sacralizado, adorado, visto como ideal. E com ele nasce a era do antropozoomorfismo, a imagem dos deuses como fusão entre o homem e o animal totem. Cabeça de águia e corpo humano. Quescos de bode, asas de pombo, corpo de homem forte. São a percepção da natureza pré-moldada pelos tatins e fundida ao sagrado, assim nascem os primeiros deuses, adorados diretamente, sem intermediários ou sistemas elaborados. O xamanismo nasce aqui. E com ele a primeira distinção clara, a erva que curava era a bênção divina, a que matava era fruto da ira de alguma força hostil. Depois de muito tempo, as grandes religiões aparecem os antigos egípcios, o hinduísmo, o budismo, mas ainda não há nada que se declare formalmente como demônio. Há espíritos, forças ambivalentes, entidades da natureza que protegem ou destroem. A separação moral absoluta entre bem e mal ainda não estava consolidada. Tudo muda quando o zoroastrismo aparece. O profeta Zaratustra, datado academicamente entre o final do século VII e o início do século VI a.C., fundou o zoroastrismo cansado da barbárie, dos saques e da destruição da época. É aí que nasce formalmente o conceito de bem e mal como princípio cósmico,
Ahura Mazda, o Deus supremo e bom por natureza, em oposição direta a Angra Mainyu, o princípio do caos e da destruição. Todo aquele que praticava o mal, o selvagerismo, estava se opondo a Ahura Mazda. O mal deixa de ser acidente da natureza e passa a ser antagonista moral absoluto, o primeiro sistema dualista institucionalizado da história. Na península que conhecemos hoje como Israel, havia 12 tribos que conviviam com seus costumes, seus deuses e o culto caldeu onde figuravam os Elohim, os Eternos, El Elyon, o Altíssimo, YHVH, Baal e Asherá, entre outros. Em 597 a.C., e definitivamente em 586/487 a.C., Jerusalém foi sitiada e parte da elite judaica foi deportada para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor II. Algumas tribos fugiram, outras foram absorvidas por culturas vizinhas, mas 3 delas, Judá, Benjamim e Levi, foram para a Pérsia, onde tiveram contato direto com o zoroastrismo. É nesse momento que acontece algo extraordinário. A elite israelita, para não se desgrudar do seu culto antigo, não adora outros deuses mas os integra dentro do culto de YHVH. YHVH, que era originalmente um deus tribal de guerra, começa a absorver funções. Você tinha um deus da chuva. YHVH também fazia isso. Um deus do fogo. YHVH também. Um deus do vento. YHVH também. Foi uma operação sofisticada de integração, assimilar o culto de terceiros para preservar a identidade própria. Por isso você encontra tantas histórias paralelas com o mesmo Deus em religiões diferentes. O zoroastrismo também foi absorvido, o conceito de bem e mal, de princípio divino em oposição a princípio caótico, entrou para dentro do judaísmo. Paralelamente, a figura de Marduk, o deus babilônico que derrotou Tiamat, a serpente do caos primordial, foi integrada ao imaginário de YHVH, que passa a figurar na Torá, na Bíblia e no Alcorão como aquele que derrota o mal representado pela serpente. O paralelo é claro, assim como Marduk vence o caos, YHVH vence o mal e o arcanjo Miguel que derrota a serpente é outra face da mesma narrativa arquetípica. Quando o rei persa Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia em 539 a.C., ele autorizou o retorno dos exilados. Após aproximadamente 70 anos fora, as 3 tribos Judá, Benjamim e Levi voltam para Israel, voltam diferentes. Voltam com um YHVH ampliado, com o dualismo moral zoroastriano incorporado e com El Elyon assimilado à figura de YHVH. E a partir daí tudo muda, aquilo que era natural passa a ser obra espiritual. Tudo que é bom é obra de Deus. Tudo que é mal é obra do demônio. Não mais apenas espíritos da natureza como no animismo ou no xamanismo, agora havia um sistema, uma hierarquia, um dualismo moral absoluto. Assim se forma a religião judaica como a conhecemos. E com essa estrutura surgem, já em hebraico, as primeiras categorias técnicas de espíritos, os Shedim e os Mazikim. Os Shedim são espíritos intermediários nem estritamente divinos, nem simplesmente naturais com características ambivalentes. Algumas tradições os descrevem como seres criados de modo incompleto, existindo entre mundos. Os Mazikim são os espíritos que causam dano direto aos homens, a designação genérica para aquilo que fere, perturba e destrói.
Aqui estão os primeiros demônios no sentido técnico da palavra, entidades nomeadas, com funções, inseridas dentro de um sistema moral claro. Após guerras e expansões, o judaísmo se espalha por vários países, levando consigo essa estrutura teológica. A ideia do antigo judaísmo com influência zoroastriana se dissemina até que povos estrangeiros absorvem o conceito e eventualmente você terá o islamismo e o cristianismo surgindo a partir dessa base. Mas antes disso, há uma camada fundamental que precisa ser entendida para compreender como os Shedim e os Mazikim se tornaram o que o mundo ocidental conhece como demônio, o daimon grego. Na Grécia Antiga, sobretudo entre os séculos V e IV a.C., o termo daimon não tinha a carga negativa que carrega hoje. Para os gregos, o daimon era um espírito intermediário entre os deuses e os homens, nem divino no sentido pleno, nem humano, mas algo que existia entre os dois planos, exercendo influência sobre o destino, o caráter e as ações de uma pessoa. Platão, no Banquete, século IV a.C., coloca o daimon como mensageiro e intermediário. Eros, por exemplo, é descrito como um daimon, não como um deus. Sócrates falava de seu próprio daimonion, uma voz interior que o guiava e o alertava. O daimon era, em essência, uma força invisível que moldava o homem por dentro e por fora, podendo ser benigno ou maligno, dependendo de sua natureza. O problema ou o ponto de fusão, dependendo de como você olha, é que quando o cristianismo se expande pelo mundo helenístico a partir do século I depois de Cristo, os primeiros teólogos cristãos, os chamados pais da Igreja ou patrísticos, precisaram traduzir e adaptar conceitos para o grego. E o que eles encontraram como equivalente mais próximo para as entidades hostis da tradição judaica, os Shedim, os Mazikim, os espíritos caídos do livro de Enoque, textos apócrifos datados entre o século III e o século I a.C., que já descrevem anjos rebelado, foi exatamente o daimon grego. A tradução, porém, foi uma reinterpretação radical. Daimon foi traduzido com carga exclusivamente negativa. O intermediário ambivalente dos gregos foi colapsado na figura do agente do mal daimon, em latim, passou a significar demônio, entidade hostil, serva do diabo, oposta a Deus. Esse colapso semântico tinha uma lógica teológica clara. Num sistema monoteísta com dualismo moral absoluto herdado do zoroastrismo via judaísmo, não há espaço para espíritos neutros ou ambivalentes. Você está do lado de Deus ou do lado do adversário. Os daimones gregos, que não eram claramente divinos, foram, portanto, reclassificados como demônios agentes do caos e do engano. O substrato cultural estava pronto, os Shedim e Mazikim hebraicos forneceram os nomes e as categorias, o zoroastrismo forneceu o dualismo, o livro de Enoque forneceu a narrativa do anjo caído, o daimon grego forneceu o vocabulário, e a patrística cristã fundiu tudo isso numa única figura, o demônio como o conhecemos. Na Idade Média e no Renascimento, essa fusão foi ainda mais elaborada, surgem as grandes hierarquias demonológicas, com nomes, ofícios, células e talismãs, os grimórios. Mas a base está toda aqui, construída ao longo de milênios: animismo, totemismo / antropozoomorfismo, dualismo zoroastriano, reinterpretação judaica pós-exílio, narrativas apócrifas, daimon grego, cristianização patrística, demonologia medieval. Em linguagem direta, um demônio não é uma entidade fixa que sempre existiu com esse nome e essa função. É um conceito que foi sendo construído historicamente a partir de experiências humanas,
contatos culturais e necessidade teológica. Começou como explicador espírito natural que dava sentido ao inexplicável. Tornou-se agente moralizado, força do mal dentro de um sistema dualista. E chegou até nós com nomes, hierarquias e histórias porque cada cultura que tocou essa ideia deixou sua marca nela.